Oi, pessoal! E aí, vocês estão bem? Esperamos que sim, né? Então, olha só, gente, preste atenção. No nosso último encontro, da nossa última videoaula, nós falamos a respeito, não é? Do início aí do capítulo 5, a Revolução Francesa, falamos sobre o antigo regime. Então, nós vimos, né, como é que estava dividido essa sociedade do antigo regime, essa divisão, né, entre primeiro, segundo e terceiro estado, e quem é que compunha cada um desses estados, certo? Hoje, na nossa aula, certo? Nós deveríamos estar falando sobre essa parte do conteúdo da nossa conferência, que infelizmente não deu certo, né, gente? Mas tudo bem, estamos aqui. Então, o tema de hoje da nossa aula será a luta contra o antigo regime e a crise econômica. Então, olha só, gente, na página 73, tá bom? Então, vamos lá, me acompanhem, peguem o livro, peguem o caderno, tá certo? Para a gente poder debater sobre esse assunto. Então, olha só, inicia aí a gente falando sobre uma questão, essa relação dos camponeses com o regime, certo? Com o governo. Nós sabemos, nós vimos na nossa última aula, né, que o que acontecia? O terceiro estado, que é onde está aqui, né, os camponeses e os trabalhadores também, eles viviam em condições o que de extrema pobreza e miséria. E também eles eram forçados, né, pelo governo, pela a monarquia, a pagar altos impostos. E o que estava acontecendo? Eles ainda estavam também submetidos a taxas medievais. Que taxas são essas? Que taxa é essa, né? Na verdade, eu vou falar de um especificamente. Era o que? A banalidade, que era o que? Tudo que eles produziam, eles tinham que dar o quê? Uma parte dessa produção para o dono das terras onde eles moravam, né? Como um tributo por viver e morar ali naquela terra, certo? Então, isso gerava um grande descontentamento naquela população. O terceiro estado, como nós vimos também na nossa aula, né? Ele representava o quê? 98% da população francesa, certo? Vocês têm aí um gráfico na página 73 que mostra a população francesa do século XVIII, que é esse gráfico aqui, ó, dá para vocês verem. Então, nesse gráfico a gente pode ver, né, que toda essa região que está aqui em azul representava justamente o terceiro estado. Na região amarela representava o quê? O segundo estado, e na região vermelha o primeiro estado, certo? Então, olha só. Dentro dessa camada que representava o terceiro estado, estava também quem? A burguesia, né? Mais pra frente, a gente vai ver que depois a burguesia, inclusive vocês até viram no conteúdo sobre a Revolução Industrial, não é? A gente viu que a burguesia já não era mais essa classe que estava à margem, ela já estava no comando. Mas aqui na Revolução Francesa, ela ainda fazia parte, certo, daqueles que estavam abaixo dos poderosos. Então, eles não tinham grande poder aquisitivo e muito menos, né, poder de decisão no que diz respeito às questões do povo, no quais eles também estavam inseridos, certo? Então, o que acontece? A burguesia ela também, né, estava dividida em pequena, média e alta burguesia. Eles tinham, cada uma dessas camadas tinham interesses diferentes, tá bom? Mas mesmo com tantas diferenças, eles também conseguiram, né, se reunir a esses membros do terceiro estado, tanto os rural, urbano e a burguesia, certo? Essas três camadas se reuniram e foram o quê? Em busca de abolir todos esses privilégios que pertenciam ao primeiro e ao segundo estado, certo? Então, foi nessa luta, né, contra o antigo regime, tem aí, ó, no último parágrafo da luta contra o antigo regime, que diz o seguinte: assim foi a luta contra o antigo regime que provocou a Revolução Francesa, influenciada por ideias iluministas, como os princípios de liberdade e igualdade. Tais princípios surgiram entre as camadas burguesas e depois se difundiram também entre os outros setores dos três estados. Então,
esse foi o processo, certo? Foi todo o contexto que se deu para se iniciar o que ficou conhecido na história como Revolução Francesa. Tá bom, gente? E aí nós temos a crise econômica, também na página 73, tá bom? Olha só, a França passava por uma crise muito grande, certo? Já lá no final do século XVIII, essa crise ela foi gerada por diversos fatores. Primeiro, né, o Estado não administrava tão bem as economias e as finanças. Eles gastaram também muito com o quê? Com guerras, com participações em guerras. Eles gastavam muito mais do que eles recolhiam de impostos, certo? Então, consequentemente, né, acabava causando um rombo enorme na economia. E aí, em 1776, essa crise piorou muito, 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 muito. Por quê? A França doou apoio militar, certo? No processo de independência das 13 colônias da América, certo? Essas 13 colônias, elas pertenciam a quem? À Inglaterra. França e Inglaterra sempre foram inimigas, certo? O rei Luís resolveu entrar nessa guerra apoiando as colônias com o intuito de enfraquecer, certo, a Inglaterra, uma vez que a Inglaterra, né, tinha na colônia a sua principal fonte de matéria-prima para as indústrias, então, consequentemente, dinheiro. Então, o que acontece? Certo? A França dá esse apoio para as 13 colônias, acaba gerando e aumentando ainda mais, né, essa crise dentro do seu próprio país. E outra coisa, em 1780 acontece um problema muito sério com a produção, que gera uma crise. Essa crise na produção agrícola acaba ocasionando o quê? Menos alimento para a população. Então, assim, as safras muito ruins, diminuiu a quantidade de alimentos, então a população francesa começou a passar fome. Aqueles que eram pobres ficaram ainda mais pobres e miseráveis, e no lugar da França, né, do governo, o rei tentar auxiliar o povo, ele começou a fazer o quê? Para cobrir aqueles rombos que tinham nos cofres, ele passou a aumentar ainda mais os impostos. Então, esses camponeses, o povo, o terceiro estado, eles não tinham condições de pagar esses impostos. E isso foi gerando a revolta cada vez maior. Então, aí na página 73, 74, nós temos a convocação dos Estados Gerais. Então, olha só. Como uma das medidas para solucionar a crise econômica pela qual passou o governo francês, em 1787, propôs a reforma do sistema de arrecadação de tributos, prevendo o pagamento de impostos pela Igreja Católica e pela nobreza, que até então, vocês lembram que a gente discutiu sobre isso, né? Eles não pagavam impostos. No entanto, né? Esses grupos, os dois grupos da nobreza e do clero, não aceitaram perder esses privilégios. Então, começaram a oferecer resistência a essas mudanças. Então, para solucionar essa questão, o rei Luís, né, resolveu convocar os Estados Gerais, que era o que? Era uma assembleia, que nessa assembleia reunia representantes, certo, dos 3 estados. E a última vez que essa Assembleia Geral aconteceu foi em 1614. Então, essa reunião aconteceu no dia 4 de maio de 1789, em Versalhes. Inicialmente, né, parte da nobreza e do clero, eles queriam, né, limitar o poder do rei e fazer com que o resto da população, né,
pagasse mais impostos. Então, eles não queriam perder aqueles privilégios que eles tinham de não pagar impostos e queria que o rei tivesse seu poder limitado e que a população, né, continuasse a pagar impostos, inclusive que aumentasse os impostos da população, que já vinha, como eu falei para vocês, sofrendo devido à crise da agricultura, sofrendo devido à alta cobrança dos próprios impostos, não é? Então, eles queriam isso. E a burguesia, não é? Ele desejava o quê? Diminuir a interferência do governo na economia e apoiava o pagamento de impostos por parte do primeiro e do segundo estado. Então, o primeiro e o segundo estado, né, que eram os mais fortes dentro daquele movimento, queriam que o governo não fizesse com que eles pagassem, mantivessem seus privilégios, e a burguesia, que é onde se inicia todo aquele processo, aquela ideia, né, de liberdade, igualdade, eles queriam queriam o quê? Que o rei cobrasse os impostos, certo? Queriam que também que diminuísse o imposto cobrado, né, para o terceiro estado, que já vinha, né, sofrendo muito essas consequências. Então, né, o que é que aconteceu? A criação da Assembleia Nacional. Na Assembleia dos Estados Gerais, o sistema de votos era por estado. Então, cada estado tinha direito a um voto, né? Como o primeiro e o segundo estado costumavam votar juntos, então o terceiro estado ia sempre sair prejudicado, né? Porque o interesse dos dois estados, do primeiro e do segundo estado, estavam em jogo. Então, eles não iriam votar contra os seus próprios interesses. Então, eles defendiam, o terceiro estado tinha pouca chance de aprovar suas propostas. Assim, uma das principais reivindicações dos representantes, né, do terceiro estado era o quê? Que o voto ele passasse a ser individual. Então, ao invés de um representante votar pelo estado, né, o primeiro estado tem um representante, o segundo estado tem um representante, eles queriam que o voto fosse individual, certo? Para que assim aumentasse as chances, né, do terceiro estado ter alguma de suas questões aprovadas, certo? E aí o que acontece? Os membros do terceiro estado, eles possuíam, né, aproximadamente o mesmo número de representantes que o primeiro e o segundo estado juntos. Então, o primeiro e o segundo estado juntos, eles alcançavam basicamente a mesma quantidade do terceiro estado, que representava a maioria da população. Então, para vocês entenderem como era desproporcional, não é, essa questão, assim, o terceiro estado era 98% da população, mas no momento de decisão, no momento que seus interesses estavam ali para serem decididos, eles não tinham poder de voz. Eles não tinham, os seus representantes, eles não tinham poder de expressar a vontade dessa camada da sociedade, certo? Então, essa resistência, né, em mudar o sistema de votação motivou representantes do terceiro estado, juntamente com alguns membros, né, liberais da nobreza e do clero, a se rebelar e a formar uma nova assembleia em 17 de junho, a Assembleia Nacional, que tinha como principal objetivo criar uma constituição que impusesse mais limites ao poder do rei. Então, eles queriam, né, que o rei não tivesse mais tantos poderes de decisão. Lembram? Poder absolutista. Então, o rei, ele decidia tudo. Era tudo ele que decidia. Então, eles não queriam mais que isso acontecesse. Eles queriam que o rei podia manter o poder, mas o poder agora era limitado. Não só o rei poderia decidir o que iria acontecer com a população, com a França, certo? E aí, nós temos a Assembleia Nacional Constituinte. E temos a tomada da Bastilha. Esse assunto, pessoal, ele vai ficar para a nossa próxima aula, tá certo? Hoje,
para a atividade de vocês, vocês vão fazer um resumo da página 73 até a página 75, certo? Então, essa vai ser a atividade que vocês têm. Vocês vão fazer esse resumo, vão colocar no portfólio, certo? Que eu vou estar entregando para vocês na próxima semana, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, entre em contato, certo? Se vocês não entenderam alguma coisa da explicação, ou quando vocês estiverem fazendo o resumo, vocês não conseguirem entender alguma coisa, vocês já sabem, né? Entrem em contato. Então, ó, beijinho, beijinho e se cuidem.